bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Vou Mudar para Portugal. Bem-vindos. Se você não me conhece, eu sou Patrícia Lemos, brasileira, carioca, casada com esse senhor bonitão que se encontra aqui ao meu lado, forte. E hoje nós vamos falar com você sobre um tema extremamente importante que está dando uma repercussão imensa nas redes sociais, nos jornais, entre as pessoas, nos grupos de WhatsApp. A violência nas escolas em Portugal. Bora falar sobre esse tema? Vamos? Vamos falar. Primeiramente, antes de qualquer coisa, qualquer tipo de violência é inadmissível. Ah, sim, claro. Sim. Xenofobia é inadmissível. E é crime. E é crime. Crime. Ponto número 1. Só para a gente deixar muito claro a nossa opinião. Agora, você, mãe, que está aí do outro lado, dá aquela respirada e tranquiliza o seu coração, porque a gente precisa entender o que é xenofobia, o que é bullying, o que é sensacionalismo, o que é busca por cliques e o que é a realidade. Sim. Vamos lá. Nas últimas 2 semanas, nós tivemos 2 informações. Nós fomos golpeados com 2 informações, que eu acho que a gente primeiro precisa separar os casos. Fato número 1, uma criança pequena que apanhou na escola, uma criança com espectro de autismo, que parece que a criança foi em cima da professora, a professora inapta, bateu na criança, a criança sangrou. Isso é aceitável? Não, Jamais. Não é aceitável. E você tem aqui... A professora tem que ser, enfim, punida por isso, claro, isso é óbvio. E isso vai ser, eu não tenho a menor dúvida, essa professora, ela não tem capacidade de exercer a função que ela exerce. Na verdade, a escola está tomando todas as providências e a mãe denunciou. Isso reflete um país inteiro para dizer, meu Deus, Portugal bate nas crianças? Claro que não. Não. Então, acalma o seu coração e vamos dar às coisas o tamanho que elas têm. Não, e a melhor prova que isso não assim, é a repercussão que isso atinge, né? Se isso passasse batido, o país não está nem aí para esse tipo de situação. Não, o fato de se transformar em notícia, e mais importante, as autoridades, o poder público se preocupar com isso, quer dizer, serem tomadas providências a respeito dessas situações, é a melhor prova disso, né? A criança que sofreu esse ataque da professora também era brasileira, não era? Era uma criança brasileira. Era uma criança brasileira. E aí as pessoas já começam a dizer, mas isso é xenofobia, xenofobia. Não. A criança, nesse primeiro caso, foi uma situação que teria ocorrido com qualquer criança. A professora não era inapta. porque era brasileira. Então eu acho que assim, essa tentativa de transformar essa coisa numa xenofobia, ali obviamente não era uma situação de uma criança que tinha realmente um problema, né? Tinha um espectro de autismo, mas se ela fosse portuguesa, chinesa, angolana, a professora teria agido da mesma forma e seria igualmente abominável. Ponto. É que hoje, né, é muito importante o que vende. O que vende é a notícia ruim. Né? É a busca insana pelo clique, pela reverberação da notícia. O que vende é criança brasileira atacada por professora. Mas se ela fosse angolana, portuguesa, seria igual. A professora não tem condição de estar ali. Ponto. Não é porque aquela criança era brasileira. Então acalma o teu coração, porque assim, xenofobia existe em Portugal, existe em todo lugar do mundo. Saiu uma notícia ontem, muito interessante, inclusive, que na Macedônia, não foi isso? Na Macedônia, mães de uma turma se reuniram contra uma criança com Down na turma, porque elas achavam que aquela criança estava atrapalhando a aprendizagem do filho delas, que não tinha síndrome de Down. O que aconteceu? A mãe, né, denunciou, o presidente tomou a seguinte atitude. O presidente do país foi ele, no dia seguinte, levar a menina com síndrome de Down para a escola. Gente, o que eu acho? O que é a grande mensagem aqui? Problemas vão acontecer em qualquer lugar do mundo. O maior problema não é o problema acontecer, é a solução e a condução da solução do problema. Você vê essa situação da Macedônia. Gente, como é que pode mães se reunirem por conta disso? Mas a situação foi resolvida. A gente não pode impedir a loucura do outro. Não é uma figura institucional, como presidente
do país, ele vai lá e toma essa atitude, quer dizer, é a prova de que as instituições repudiam esse isso. tipo de situação, esse tipo de preconceito. Então, assim, xenofobia existe em Portugal, existe em qualquer lugar do mundo, existe, assim, crônica no Brasil. Então, acalma o teu coração. Ai, meu Deus, eu vou para Portugal, meu filho vai ser massacrado na escola. Isso não existe, gente. Isso não existe. A escola é mais rígida? É. O português é mais rígido? É. Ah, mas o meu filho não come alface. Opa, talvez ele vai ter que comer. Ponto. Isso vai fazer do teu filho pior? Mas peraí, você pensa que não come alface. No Brasil, ele vai para a escola... Isso é mais aceitável lá, isso é mais aceitável. Enfim, Ainda mais numa escola privada. Que, enfim, a refeição está lá, a criança não come alface, não acontece nada. Ainda mais porque a mãe vai chegar e vai falar, olha, eu não quero que pressione o meu filho. Isso é uma característica nossa, da mãe brasileira, e isso não funciona aqui em Portugal. Você vai chegar para a escola e vai... Eu já vi, professor... Gente, eu tenho o maior Instagram de uma brasileira em Portugal. Eu tenho a maior empresa de relocation. Tem a Jornada Portugal com mais de 3.000 famílias aqui. A gente tem um laboratório gigante. Eu vejo tudo que acontece. Então, assim, nós brasileiras somos muito mais aquela mãe galinha, né? Aquela mãe protetora com os filhos. A portuguesa, não. A europeia não é assim. Dentre as europeias, a portuguesa ainda é mais protetora. Mas a norueguesa, o filho está em cima da árvore, quase caindo de cabeça para baixo, ela está achando lindo o processo criativo. A brasileira não deixa nem o filho subir na árvore. A portuguesa, ele sobe até o primeiro galho. Isso é completamente diferente, Gui. Nós, brasileiras, na escola, ainda mais a particular, que a gente paga, esse é o nosso pensamento. Olha, eu não quero que pressione meu filho a comer alface porque ele não gosta. Acabou. E seu filho não vai ser pressionado. Isso aqui não vai acontecer. Nem na pública, nem na privada. Nem na privada. Por exemplo, eu cansei de ver na escola privada dos meus filhos o drama da sopa. Ah, mas eu não quero que dê. Mas ele tem que comer. Como que ele não vai comer? Faz parte. É uma mentalidade diferente da nossa. Você está pronta para lidar com isso? Não. Opa, então reavalia. Porque não é numa escola privada cara que você vai chegar e vai dizer assim, não quero que dê, meu filho não vai comer isso. A menos que você tenha um motivo religioso, né? Uma questão mais forte do que simplesmente... Todas as escolas têm lá a ementa, né? A ementa. Se a criança é vegetariana, se a criança tem alguma questão de saúde, que não pode comer tal coisa, isso tudo é contornável, né? Em termos de cardápio da escola, isso é óbvio. Tá? Sim, ninguém vai obrigar alguém a comer algo que não pode comer. Que não pode comer. É alérgico a tal tipo de comida? Não, também não. Agora, também eu acho que fica um ponto aqui para a gente se questionar, né? Será que faz bem aos nossos filhos a gente acabar cedendo a todas as vontades dele porque a gente tem uma culpa insana, porque a gente trabalha, porque a gente tem menos tempo para eles? E aí a gente vai fazendo uma concessão aqui, uma concessão ali, e que ser humano vai crescer depois? Eu lembro até hoje... Sabe? Não, mas isso é uma coisa muito nossa mesmo, clássico. Entendeu, uma vez, Guia? Uma seguidora mandou uma mensagem, disse assim, tem arroz e feijão em Portugal? Achei estranho, né? Falei, sim, tem de arroz e feijão aqui, é normal. Mas ele não vai comer isso todo dia na escola? Não, perguntou se vendia, se tinha arroz e feijão aqui em Portugal. Né? Falei, claro que tem. Não é porque meu filho só come arroz com feijão. Vai ter um problema. Aí eu falo assim, bom, eu quase respondi, não, o problema acho que não é exatamente o seu filho, né? Eu não respondi isso por educação. O problema, na verdade, é da pessoa, da mãe, né? Que não pode, que em princípio a criança não tem nenhum problema, ela come... enfim, não vou entrar nessa discussão. O que eu acho? Eu acho que às vezes a gente acabou fazendo tantas concessões aos nossos filhos pelo nosso dia a dia atribulado, porque nós tivemos que descer para o play, nós mulheres, né? A nossa sociedade mudou muito. Então a gente desce para o play, igual o homem. Bota a conta na mesa, bota dinheiro na mesa, paga, viaja, o nosso tempo ficou restrito. Aquela mãe que ficava a maior parte do tempo com os filhos, ela cada vez existe menos. Né? E aí a gente vai fazendo uma série de concessões, é concessão na educação, é concessão na alimentação. O meu filho não gosta de alface, caramba, ele comer alface vai ser bom para ele sim. Ele vai chegar aqui, ele não vai encontrar essa concessão na escola, não vai. E a professora e a coordenadora vai virar para ele, tens que comer, tens que provarem. E não é porque ele é brasileiro, é porque ele é a cultura do país. Os meus filhos chegaram aqui, eu já sabendo, eles já embarcaram na sopa. Já embarcaram na sopa, comem sopa, hoje pedem até sopa no restaurante. Amam? Acho que não, mas eles comem. Mãe, hoje eu comi uma coisa que eu odiei na escola. João, comeu? Comeu. Ué, tem que comer.
é um ponto para a gente reavaliar se essas concessões, o quanto essas concessões não também fazem com que cresçam crianças com um comportamento que talvez a gente não queira. Quando você muda para cá, você muda em busca de uma reforma gigante na tua vida, perspectiva para os teus filhos. Então, eu acho que isso é um ponto que precisa ser considerado. Agora, vamos voltar à questão da xenofobia. Então, assim, existe em Portugal contra o brasileiro? Olha só, eu acho que existe no mundo inteiro. Vamos falar sobre o segundo ponto, né? A manchete é: ataque a menina brasileira de 11 anos. Gente, olha só, é uma situação, ali para mim, e eu vou ser super transparente, o que eu vejo ali? Eu vejo uma menina com um problema de comportamento grave, que foi a que bateu, né? Que tem que ser pai chamado na escola, diretora chamada na escola, e alguma providência tem que ser chamada contra a agressividade daquela pré-adolescente. Mas eu vejo ali uma briga de duas meninas. Agora, se ela é brasileira, se ela é angolana, se ela é inglesa, são duas crianças que brigaram, onde no momento da briga uma falou que a outra, volta pro teu país, que também não é aceitável. Mas uma briga entre as crianças, elas vão dizer o quê? Sua feia. Eu ouvi muito. Sua dentuça. Você deve ter ouvido seu gordo, seu gordinho. Mas não tenha dúvida. Atleta, sempre foi elegante. Criança mocinha. A criança, desculpa, às vezes tem uma certa maldade, né? É boa, né? As crianças fazem bullying com ela. Na verdade, quando eu era criança, não existia essa expressão bullying, né? Você era magrinho? Todo mundo, na verdade, todo mundo brincava com todo mundo. Né? Não tinha bullying, tudo é bullying. Tudo bem, era bullying, só não tinha esse nome. Né? Mas, obviamente, porque tinha umas proporções mais avantajadas, eu era... o Jarrão, lembra do Jarrão? O Jarrão era um... Quissuco, né? Quem é do tempo do Quissuco? Né? Eu sou um pouco mais velho. Quissuco era um pozinho. Um pouco? Se colocava quase na 10 água anos. E se misturava, que devia ser cancerígeno até, e as crianças bebiam aquilo, né? Em festa, em vez de refrigerante, tinha Quissuco. Quissuco. Eu lembro do Quissuco, daquele saquinho do Quissuco. Aí eles criaram uma embalagem maior de Quissuco, né? E o personagem era um jarro, aí era o Jarrão. Então imagina o jarro gordinho, né? Então o cara que era um pouco mais acima de peso, era o Jarrão. Né? Tu também deve ter ouvido o quatro olhos. Olha de poço. Você usava óculos, mas o Cães usava o quatro olhos. O rapaz que era ruivo era o arroto de crush. Então assim, era péssimo isso, né? Era péssimo. Eu era dentuça, eu sempre fui dentuça. Olha só, não estou defendendo isso, mas assim, a questão do bullying... Não é uma defesa. Existe, né? Eu acho que... eu acho que esse caso é muito mais bullying do que xenofobia. Concordo que seja. O que é abominável sim. Não, assim, mas o que eu acho que tem que ser para cada caso desse, quantos? Eu falo o seguinte: se o cachorro morde o homem, não é notícia. É normal, acontece. Agora, se o homem mordeu o cachorro, isso sai na manchete no jornal. Então, assim, para cada caso de xenofobia que existe, tem que ser denunciado, tem que ser investigado, tem que ser apurado e as atitudes têm que ser tomadas. Existem vários casos, dezenas de casos de crianças que têm uma adaptação. Olha só, no histórico dos nossos clientes, dos nossos seguidores, a gente vê imensos casos de adaptação. Portugal é um país de imigrantes. De crianças felizes nas escolas. Então, Portugal é um país de imigrantes. Não dá para generalizar uma situação dessa. Não, o país inteiro é xenófobo. Não vou mudar para Portugal mais, porque meu filho vai sofrer esse na escola. Olha, a adaptação não é fácil. Ponto. Por quê? Como a gente sabe, é uma outra cultura, é uma outra língua, é uma outra alimentação também. Sim! Né? Isso, a adaptação é sempre complicada. Isso, olha só, não é mudar para Portugal, é mudar para qualquer país do mundo. Portugal diria que a adaptação é até mais simples. Vai para a Alemanha. Vai morar no Japão, quem não é japonês, quem não tem ascendência japonesa. Vai morar na Tailândia, vai morar na China. Né? Aí você tem várias diferenças além da cultura, da língua, etc. Enfim, Portugal é o país talvez mais próximo culturalmente dos brasileiros para você migrar. Então, assim, existe um processo de adaptação que às vezes é mais rápido, às vezes é mais lento, às vezes é um pouco mais doloroso, um pouco menos, mas é um processo de adaptação. Né? E o que a gente vê, passada essa adaptação, são vários casos de sucesso, de crianças felizes e acalmem o coração, sabe por quê? Porque para cada caso como esse tem 100 bem-sucedidos. Olha só, Portugal é um país de imigrantes.
Quantos imigrantes vivem nesse país e não vão entrar nessa neura do que sou brasileiro. É brasileiro, é inglês, é francês, é russo, é egípcio. Gente, olha na sala da Bela, amiguinha das crianças. Pesquisa, quer dizer, Portugal a gente sempre fala isso, né? Portugal é o 4º país que melhor acolhe os imigrantes. O Brasil está em 64º, só para você ter uma ideia. 61º, na verdade, de uma lista de 64 países. Quer dizer, aí você já vê a diferença. É um país que acolhe bem os imigrantes. Então, assim, acalma o teu coração. E o que eu acho que, assim, esse caso, obviamente que é super sensacionalista, clique vale mais do que qualquer coisa hoje em dia, e isso é real. Mas, assim, mais do que isso, eu acho que é mais um caso de bullying do que de xenofobia. E outro ponto que é muito importante, meu Deus do céu, eu estou mudando para Portugal, e aí, o que eu faço? Você não tem como controlar isso. Porque até no Brasil isso pode acontecer. Nada impede que um delinquente, uma criança infeliz, entre na escola do seu filho e comece um processo de implicância e vai querer brigar lá fora. Isso a gente vê muito mais no universo dos meninos do que das meninas. O que cabe é denunciar, procurar a professora, procurar a coordenação da escola, procurar a diretoria, porque isso não pode acontecer em nenhum lugar do mundo. Mas você tem controle sobre isso? Não, porque depende do outro. É uma regra no país? Não tenham a menor dúvida de que não é. Não é, eu moro aqui, vivo aqui, meus filhos vivem aqui. Valentina teve um problema com uma portuguesa na escola, lembra? Sim. A menina cuspiu nela e foi bater nela. Eu, obviamente, fiquei furiosa. E já era um processo, porque elas disputavam a melhor amiga, né? E fui na escola, falei com a mãe e as coisas se resolveram. São crianças que estão brigando. Não chegou naquele nível de pegar e bater, mas a menina cuspiu e foi bater na Valentina. Mas não naquele nível de soco, enfim. Mas se isso acontecesse, não porque ela era brasileira. Não porque fosse brasileira, né? A menina tem um problema de comportamento, sim. Eu fui na escola, sentei com todo mundo, conversei e pedi atitudes enérgicas da escola. Agora, nem passou pela minha questão o fato de ser brasileira. Ali, na situação da minha filha, foi uma situação de bullying, que foi resolvida, a escola entrou muito forte. Sim, né? Sim. Como também já vi situações em que a escola não entrou, que eu acho que é a situação que aconteceu nessa menina. A escola não entrou, que aí tem um erro da escola, de não chamar a criança, de não chamar os pais e falar, olha, temos aqui um problema de comportamento e isso tem que ser solucionado. Ali é muito mais uma questão da postura da diretoria, da escola, de ir em cima e falar, peraí, não pode ter uma criança que tenha esse desvio de comportamento, de bater na outra, surrar a outra. Isso não existe. O fato disso ter repercutido... que a matéria é ataque à brasileira. Sim, mas olha só, tudo bem. Se ela fosse indiana. Sim, mas a notícia surgiu inicialmente, não foi nem nas colunas dos jornais brasileiros. Foi aqui. Foi aqui nos jornais locais. No jornal local. É verdade. Né? Então, assim, isso mostra que o país... que a sociedade, como um todo, não aceita esse tipo de postura. Não, tá? Não aceita. Não aceita mesmo. Não é uma coisa que faça nem sentido. Como é que um país que tem tantos imigrantes vai ter isso? Como serviço de prateleira. Isso não existe. Não é porque é uma escola pública, não é porque seria se fosse numa escola privada. Não. Pode acontecer em qualquer lugar do mundo? Pode. Nós, como mães, temos que rezar para a gente não encontrar pelo nosso caminho, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, uma criatura como essa, mas também se a gente encontrar uma criança com esse desvio, porque uma criança que tem essa postura, certamente ela tem uma questão familiar também grave, né? Tem um desajuste muito grande, que esse tipo de situação não cruze o nosso caminho, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, mas a gente não controla isso. E se você está mudando para cá, que isso desestabilizou, ai meu Deus, estou tendo... Não é para cada um, tem 100 felizes. E se Deus quiser, tudo vai dar certo, qualquer problema que aconteça, você tem todos os canais para você reclamar. Você tem... O país não aceita isso. Isso não é uma coisa padrão. Porque é importante que a gente tranquilize o coração. É diferente do Brasil. Se acontecer uma situação dessa, não tem que se calar. Não tem que se calar. Tem que conversar, tem que ir à escola, tem que conversar com a escola. Se a escola não der atenção, que eu acho pouco provável, Mas pode ir acima. Né? Como no Brasil. Evidente. Como no Brasil. Então, assim, tranquilize.
eu acredito, e quando você olha os fatos, é muito mais um bullying do que uma xenofobia, porque era brasileira. Não, era uma criança mazinha numa outra, com um desvio mesmo de comportamento e que isso tem que ser severamente punido. Agora, Certo? você falou que eu sofria bullying porque... E você? Não sofria bullying? Eu porque eu sou Você é que dentuça. fazia bullying, né? Isso. Ah, não, eu faço parte não, eu sofri bullying, mas eu fazia parte tá do bom. Mazinho, do grupo Mazinho. Eu era Mazinha. Apesar de que, sei lá, Gui. Olha só, meus amigos queridos, acalmem o coração. Mantenham o foco. Não se distraiam, tá bem? Não se distraiam. Um beijo enorme no coração de todas as mães que estão aí super preocupadas com isso, tá bem? Um beijo grande. Beijo. Até o próximo podcast. Até.